Quero apresentar a você um capítulo da história de uma das mães notáveis narradas pela palavra de Deus. Esta mãe é aquela muito agraciada pelo Senhor para desempenhar o papel de mãe terrena de Jesus. Meus irmãos, notem que o capítulo 2 começa falando de 3 dias após algo que teria acontecido anteriormente. Anteriormente, Jesus havia conversado com Natanael, um homem natural de Caná, ali da região da Galileia, onde agora Jesus estava. O que acontecera 3 dias atrás? Ao ouvir falar do Messias, pela boca de Filipe, Natanael questionou: pode vir de Nazaré um profeta? Pode vir de Nazaré algo que seja bom? Filipe então disse: Natanael, se você não acredita, venha e veja Jesus, o Nazareno. Jesus viu Natanael aproximando-se e então disse a Natanael: eu sei quem é você. Você é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Você conhece a lei de Deus. Você sabe até, eu penso que isso Jesus estava dizendo, que de Nazaré não vem coisa boa. Diz a palavra de Deus que Natanael, impressionado, perguntou: Senhor, de onde me conheces? A ponto de falares de um traço tão proeminente da minha vida. Jesus então, irmãos, interessado na vida de Natanael e sabendo daquilo que estava em seu coração, o questiona mais uma vez e diz: Natanael, você sabe mesmo o que eu penso de você? Você sabe mesmo o que eu conheço acerca de você? Saiba que antes que Filipe te chamasse para vir me ver, eu te vi quando você estava debaixo de uma figueira. Ao que Natanael exclama: mestre, agora eu sei que és o Filho de Deus e o Rei de Israel. Jesus, ainda interessado em tratar o coração de Natanael, diz: só porque eu te disse que te vi antes, quando estavas debaixo da figueira, já declaras que eu sou o Filho de Deus e o Rei de Israel? Saiba, Natanael, que isso é muito pouco. E então no verso 51 Jesus diz: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Assim é encerrado o capítulo 1. Natanael, não se impressione, porque eu sei das suas aspirações, das suas convicções, das bandeiras que você tem embraçado. Não se impressione, porque eu te vi antes que você pudesse vir a mim. Não se impressione com isso. Você verá sinais que confirmarão que eu sou verdadeiramente aquilo que dizes: o Rei de Israel, o Senhor, o Messias, o Redentor do povo de Deus. E então, meus irmãos, no capítulo 2, João, o discípulo amado, que muito amou Jesus e seus familiares, seus irmãos, sua mãe Maria, então narra que 3 dias depois de ter se processado esse diálogo entre Jesus e Natanael, então Jesus chega à cidade de Natanael, Caná, que ficava na Galileia, porque ali a sua mãe Maria já estava presente numa festa. Certamente a família dos noivos, ou a família de um dos noivos, tinha grande amizade com a família de José e Maria. Jesus foi convidado. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus pouco se interessava por aqueles que o criticavam, por ser ele um mestre, um rabi, e frequentar eventos como um casamento. Jesus vai à festa, já que foi também convidado,
e como nada houve na vida de Jesus de obscuro, como Jesus jamais se envergonhou de uma decisão tomada, de uma palavra dita, Jesus então convidou os seus discípulos para participarem do casamento com ele. Neste cenário, irmãos, fica cada vez mais claro a transição na compreensão de Maria, de que estava chegando ao fim aquela fase da vida de Jesus, em que ela dirigiria Jesus como seu filho amado, e que agora ela se deixaria dirigir por Jesus, tornando-se pela fé uma filha dele, uma discípula dele, uma crente nele. Pouco a pouco, a condição de filho na carne, porque por obra do Espírito Santo, Maria gestou Jesus, é substituída pela condição de Jesus como Senhor. Maria já via o seu filho como um mestre, e agora estava presenciando no texto aqui relatado um grande sinal, um milagre, um acontecimento que indicava quem é Jesus, numa festa de casamento que deveria durar alguns dias, reunir muitos convidados e em determinado momento surgiria uma dificuldade. Irmãos, Maria é um exemplo de vida cristã. Olhem para Lucas no capítulo 1, a partir do verso 26, nessa narrativa extraordinária do encontro do anjo Gabriel com Maria. Lucas 1, 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Meus irmãos, esta mulher notável, crente, mulher que amou ao Senhor, mulher temente a Deus, estava agora numa festa de casamento, estava por ver um grande sinal que confirmaria aquele menino que cresceu, Jesus. É o que o anjo disse, ele é o Salvador. Ainda em Lucas, no capítulo 1, observem o que diz o verso 38. Lucas 1, verso 38. Então disse Maria ao anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Essa mulher, irmãos, se vê agora numa festa que, como eu disse, poderia durar até 7 dias. E era muito difícil calcular a quantidade de convidados. Ao contrário daquilo que vemos em nossa cultura brasileira, as pessoas não confirmavam presença. Muita gente era convidada e havia uma estimativa. Imagina, irmãos, como calcular o que convidados que não se sabia ao certo em qual número chegariam, iriam comer e beber ao longo de 7 dias. Não era fácil. E o que aconteceu nesse casamento é que os noivos deveriam ser muito queridos, muita gente foi para a festa e a coisa estava boa. E o povo ficou na festa. E agora estava todo mundo diante de uma surpresa. Parecia que faltaria vinho para todos que ali estavam. Os servos daquela festa começaram a compartilhar a dificuldade. Verso 3, acabou o vinho. Maria, que parecia ser íntima dos pais dos noivos, ficou sabendo, ela estava ali, percebendo o serviço prestado, se havia comida, se estava faltando vinho. Maria percebeu, quando então ela pensou, diante de um problema tão grande,
diante da possibilidade de macular a honra dos noivos, muito especialmente do noivo, a possibilidade até de uma multa. Irmãos, os historiadores registram que naqueles dias, se houvesse uma queixa grande de que foram convidados e nada havia para o sustento das pessoas que foram à festa, poderiam os noivos ser multados, e multa elevada. Então Maria pensa, é hora de dizer a Jesus: Jesus, eles não têm mais vinho. A festa não dá sinais de que acabará. Os noivos felizes ainda não perceberam o que pode acontecer. Muita gente aqui está comendo e bebendo e não há mais vinho, Senhor. Jesus então diz: ainda não chegou o meu momento de resolver a questão. Quando então o grande ensino de Maria é comunicado no verso 5. Maria, ao ouvir a resposta de Jesus, submete-se ao plano dele e diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Façam tudo aquilo que Jesus ordenar. Meus irmãos, o que acontece nessa festa é extraordinário. Diz a palavra de Deus que estavam ali 6 talhas de pedras, que eram usadas para as purificações que precediam o momento da refeição, e cada talha dessa poderia conter entre 80 e 120 litros de água. Jesus então disse: algumas delas já não estão completas. Vocês devem ir ao poço buscar água, vocês devem encher essas talhas, essas vasilhas. E assim fizeram todos, encheram totalmente aqueles recipientes. E rapidamente Jesus disse no verso 8, agora tirem o líquido dessas talhas, levem ao mestre-sala, aquele que coordena a festa e prova o vinho e prova o alimento. E assim fizeram. Diz o verso 9 que quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera aquela água, que agora era vinho, chamou o noivo e disse: por que você não me falou que havia um vinho de boa qualidade à disposição dos convidados? Não é assim que fazemos aqui em Caná. Todos primeiro colocam bom vinho, e há pessoas que bebem muito e por isso acabam bebendo num segundo momento um vinho de qualidade inferior. Mas você serviu a todos com um vinho inferior e agora me aparece com essa quantidade impressionante de vinho de boa qualidade. Diz a palavra de Deus que Jesus então realizou este sinal primeiro em Caná da Galileia, verso 11, manifestando a sua glória a ponto dos seus discípulos crerem nele. Seus irmãos, sua mãe e seus discípulos, que já sabiam do que estava por acontecer, começaram a perceber que estava acontecendo. Jesus sinalizando a sua vinda ao mundo como Messias e a implantação do seu reino. Irmãos, é nesse contexto que encontramos essa grande personagem do plano de Deus, que é Maria. Nós não devemos temer reproduzir aquilo que está escrito. Eu sei que muitos crentes, prudentemente, ficam em estado de alerta quando falamos de Maria, porque em nossa cultura há muitos religiosos, há muita gente que venera Maria como se fosse deusa. Errado. Mas, irmãos, seria um erro diminuirmos a qualidade da fé dessa mulher, chamada pela palavra de Deus de muito agraciada, de muito abençoada. Seria um erro desconsiderarmos que essa jovem tinha um testemunho de fé impressionante. Era uma mulher temente a Deus e que reconhece Jesus como seu Salvador, portanto, torna-se numa personagem especial do plano de Deus. Maria se comporta assim ao dizer: eu sei da aflição de todos aqui com a falta do vinho, e eu quero muito auxiliá-los para que as coisas se resolvam, e por isso eu quero declarar a vocês: o melhor que vocês podem fazer
é obedecer a Jesus. Façam tudo que ele disser a vocês. Maria sabia que o sinal de Jesus teria um fim. Jesus não precisava se exibir, irmãos. Jesus apresentar-se-ia como Messias, destacando seu papel de Senhor sobre todas as coisas. A água que ele criou, ele que é o Deus eterno que sempre existiu, obedeceria à ordem dele e poderia se tornar no gostoso produto da uva que ele também criara. Maria sabia que Jesus tinha tudo em suas mãos, portanto, ela sabia que estava compondo um belo cenário cujo personagem principal era Jesus. Eu, meu irmão, você, Moisés, Isaías, João o Batista, Maria, somos todos pequenas partes do grande plano de salvação elaborado por Deus. Portanto, devemos olhar para Maria com os óculos das Escrituras. Não devemos cultuá-la, idolatrá-la. A palavra de Deus diz que isso é condenado pelo Deus eterno. Êxodo, capítulo 20, versos 4 e 5, diz-nos assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Todavia, não devemos também esquecer que Maria foi sim uma personagem valiosa no plano de Deus e que, usada por Deus, disse grandes verdades que são valiosas para nós. Ela sempre soube que Jesus era maior do que ela. Jesus já existia antes dela porque ele é o Deus que sempre existiu. Ao passo que Maria só veio a existir para o público depois de Jesus. Vejam no Evangelho de João, capítulo 1, os versos 1 e 2, o que a palavra de Deus diz? No princípio era o Verbo, a palavra que é Jesus, que se faz carne. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus sempre existiu porque ele é o Deus eterno, criador de todas as coisas, que num determinado capítulo da história veio a esse mundo para nos redimir. Maria passou a existir para o público e a ter importância por conta do destaque que Jesus lhe deu, inclusive no livro dele. Deus não usou Maria porque ela era impecável, imaculada, sem pecado. Ela também pecou. Caso contrário, ela seria Deus. Só Deus nunca pecou. Mas ela foi tornada santa pela ação de Deus em seu viver. Vou repetir, irmãos. Maria não era santa antes de conhecer a Jesus. Jesus a santificou. E por que isso aconteceu? Porque Maria era mais do que uma personagem do plano de Deus. Maria tornou-se numa discípula de Cristo. E o discípulo sempre obedece ao seu mestre. O discípulo faz o que Maria fez diante da falta do vinho na festa de casamento. Recorre ao seu mestre com confiança, porque o discípulo sabe que os seus recursos são limitados. Em suas dúvidas, pergunta ao mestre. Em suas aflições, recorre ao amparo do mestre. É o que Jesus fez aqui. Jesus, eles não têm mais vinho. Maria, com a sua doce personalidade, estava dizendo: Jesus, eu estou compadecida daquilo que eles estão enfrentando. Eu estou imaginando as consequências da falta desse vinho aqui. Mas eu não tenho como resolver isso. Tu podes, Jesus. Eu recorro a ti, sabendo que em tuas mãos está o poder para resolver esse grave problema. Meus irmãos, a palavra final vem de Jesus. Mulher, que tenho eu contigo? Porventura, eu fiz com a senhora algum combinado
Porventura eu estou te devendo alguma resposta? Tenha calma. Chegará o momento em que eu resolverei a questão. Jesus tratou Maria com firmeza, mas também com respeito. Eu sei que para você, brasileiro do século 21, é difícil entender a formalidade que Jesus aplica a esse momento, porque você não chama sua mãe de mulher em público. Irmãos, é como se Jesus estivesse dizendo: Senhora, ainda não é o momento, fique em paz. É como se Jesus estivesse chamando Maria de madame. No passado não era assim em público? Meus irmãos, no comentário da Nova Versão Internacional, a sugestão do comentarista é que Jesus estava dizendo: deixa que eu siga o meu próprio curso e fique em paz. Eu sei o que estou fazendo. Aliás, na cruz, irmãos, João relata isso no capítulo 19, versos 25 a 27. Aqui, Maria também é chamada em público por João de mulher. E ninguém se espanta com isso. João 19, verso 25, junto à cruz estavam a mãe de Jesus, que é Maria, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Então Jesus a chama em público de mulher. Respeitosamente, Jesus assim trata a sua mãe. A palavra de Deus nos mostra que João também viria a tratar Maria dessa forma. Irmãos, até os anjos, em João 20, a partir do verso 12, que anunciam a ressurreição de Jesus. João 20, verso 13, os anjos dizem a Maria e a outras mulheres que buscam o corpo de Jesus: mulher, por que choras? Esse era o tratamento daqueles dias. Então não conclua que Jesus foi áspero, grosseiro, indelicado. Ele jamais o seria. Jesus faz aquilo que no Antigo Oriente era comum. Ele era um adulto tratando uma outra mulher adúltera ele era adulto, falando com uma mulher adulta. E claro que em público ele precisava tratá-la com formalidade. Isso era sinal de respeito, irmãos. Não é como fazemos aqui na nossa cultura, né? Tem uns filhos que a mãe vai chegando e os filhos chamam de velha, né? Chegou a minha velha. Aliás, irmãos, eu passei por um aperto quando eu era ainda novo em Minas Gerais. Fui visitar uma irmã muito querida, idosa. Cheguei na casa dela, lá em Divinópolis. E o neto, que a amava muito, chamou a vovó de Muxiba. Minha Muxibinha, pastor. Eu era novo, irmãos, eu não conhecia essa palavra. Visitei aquela irmã, ela se recuperou. E num domingo à noite, Timóteo, ela entrou no templo e quando eu vi no momento de saudações: irmãos, nossa Muxibinha está chegando. Quase que eu fui exonerado do pastorado daquela igreja. Aquela irmã, um pouco debilitada, levantou a mão e disse assim: pastor, depois eu vou mostrar para o meu neto quem é a Muxiba aqui. Foi nesse momento, irmãos, que eu fiquei paralisado pensando o que é que eu disse. Na nossa cultura é assim, né? Lá vem minha velha, lá vem minha Muxibinha. Mas naqueles dias não. Jesus sabia, essa era a cultura. Tratou Maria respeitosamente. Aquela mulher agora era uma discípula de Cristo. Era uma personagem muito especial que conviveu com aquele menino e sabia: o menino era especial, nunca pecou. Da boca daquele menino saía sempre sabedoria e verdade. Aquele menino não era apenas um bom filho, era o Filho de Deus. Maria aprendeu com Cristo acerca do plano de Deus. Por isso, ela disse: façam tudo o que ele vos disser. Esse é o grande ensino de Maria. Você que, como eu, admira a biografia de Maria, o comportamento dela. Você que, assim como eu, reconhece que ela é uma personagem de grande valor e uma verdadeira discípula de Cristo, precisa atentar para aquilo que ela diz: façam tudo o que Jesus vos disser, não o que eu direi.
Façam o que ele vos disser. Maria estava confessando: eu também desejo fazer aquilo que ele me tem dito. Louvado seja o nome de Jesus. Maria, irmãos, é uma mulher convertida à mensagem do Filho de Deus, Jesus. Vamos a Lucas mais uma vez. Lucas capítulo 1, verso 46. Depois que Maria ouve falar do nascimento de Jesus e do lugar dela no plano de Deus, na história da salvação, então Maria canta da seguinte forma: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o quê? Meu Salvador. Você percebe que Maria, crente em Jesus, convertida à mensagem das boas novas do céu, reconhecia a necessidade de salvação para ela, a ponto de dizer: eu me alegro em Deus que me tem dado Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Maria estava dizendo: eu sou pequena, eu preciso do Senhor, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Agora que o Senhor intervém em minha vida, interveio em mim, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Maria sabia dizer quem é o santo. Santo é o nome do Senhor. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Essa mulher, irmãos, viveu para obedecer à vontade de Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. Eu vivo para glorificar o Senhor. Essa mulher reconheceu que era pecadora. Irmãos, a palavra de Deus nos apresenta com toda clareza a humildade de Maria ao dizer: agora sim, agora que Deus me viu em minha pequenez, em minha humildade, eu me torno serva dele, e as gerações agora que o Senhor interveio em minha vida me considerarão bem-aventurada. Essa mulher reconheceu que era pecadora, por isso converteu-se ao Senhor, a quem ela reconheceu como seu Salvador. Essa mulher esperou a salvação em Deus. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, e viveu de modo exemplar. Se hoje Maria ainda pudesse falar conosco, e não é possível porque ela já morreu. Não é possível que ela me ouça, ouça você porque ela já morreu. Não é possível que haja relacionamento com Maria, ou com Moisés, ou com Davi, ou com Isaías, ou com Pedro, ou com João, porque todos esses não mais estão entre nós, e diz a palavra de Deus que é impossível que eles voltem a ter relacionamento conosco, e é impossível que Deus aprove a busca por contato com quem já morreu. Essa é uma prática condenada pela palavra de Deus. A idolatria de quem busca contato ou favores de quem já morreu é um pecado condenado pela palavra de Deus. Mas se ela aqui estivesse, a partir do ensino bíblico desta mulher, personagem do plano de Deus, discípula de Cristo, convertida à mensagem de Jesus, ela diria: arrependam-se dos seus pecados, deixem a idolatria, abandonem os ídolos, deixem a autossuficiência e creiam em Jesus, Ele é o meu Salvador. Façam tudo o que Ele tem dito em sua palavra. O grande ensino de Maria é esse: façam tudo o que Ele tem dito. E o que Ele tem dito está em um santo e inerrante livro, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Meus irmãos, nós aprendemos com Maria acerca das grandes verdades da fé em Jesus, mas aprendemos especialmente a obedecer Jesus. Ela que criou Jesus ao lado de José, ela que pôde ter outros filhos com José, como a palavra de Deus relata, e sempre contou com o apoio do irmão mais velho, Jesus. Ela que viu o grande sinal em Caná, ela que não se enganou, estava diante daquele que todas as coisas comanda. Ela disse: eu sei quem Ele é, eu quero obedecê-lo, façam tudo o que Ele tem dito. E você? Você já aprendeu esta grande verdade? Você já compreendeu o grande ensino de Maria?
creia também em Jesus e seja salvo. Ele pode transformar água em vinho segundo a vontade dele. Ele pode transformar um perdido em um salvo, se você vier a crer confessando Jesus como seu Salvador. Ele pode transformar uma vida sem propósito numa vida cheia de graça. Ele pode transformar uma família desajustada em ruínas numa família feliz e cheia de vida. Jesus ainda hoje transforma água em vinho. O que você que deseja ver tal milagre acontecendo em sua vida deve fazer? Faça tudo que Jesus te diz. E ele te diz que hoje você precisa abandonar o seu pecado, crer em Jesus para a sua salvação e viver fielmente em obediência à palavra dele. E não tenha medo. O Espírito de Jesus que habita aquele que nele crê dá ao crente poder para amar a palavra de Jesus e para obedecer o ensino de Jesus. Deus, pois, nos abençoe.